Encontramos no icónico Paço Episcopal do Porto, um dos imóveis mais emblemáticos da cidade. Podemos mesmo considerar o maior palácio do Porto. E estamos mais precisamente na designada Sala Vermelha, ou Sala do Trono, um espaço algo sumptuoso, destinado a algumas das mais importantes cerimónias oficiais que têm lugar no interior do Paço. Por exemplo, a tomada de posse dos bispos. Aliás, esta referência ao trono tem a ver até com a presença aqui de um espaldar, de uma cadeira, esta datada do século XVIII, onde podemos ver as armas do bispo. Mas são muitos os motivos de interesse desta sala, começando, desde logo, pelo teto, com este fabuloso trabalho de estuque. E se olhar para o teto nos pode, enfim, custar um pouco, podemos ver, num interessantíssimo jogo de reflexo, podemos ver, afinal, os mesmos motivos decorativos do teto projetados no chão e projetados numa outra fabulosa peça artística, um tapete, cuja tonalidade contribui também para a designação desta Sala Vermelha. É um tapete produzido por uma empresa que nasceu há 100 anos. Uma empresa que acabará por transformar esta sua produção muito qualificada, quer ao nível do desenho, dos motivos artísticos dos tapetes, quer da qualidade das matérias-primas utilizadas, acabará por se tornar num produto de referência. Um produto caro, e por isso não admira que só alguns particulares tenham tapetes produzidos por esta fábrica. E, obviamente, muitos destas produções encontramos nos espólios de importantes instituições. Estamos a falar dos tapetes poveiros de Beiris. Sim, e porque se tratam de tapetes poveiros, estamos no centro da Póvoa de Varzim, um território que, de resto, tem uma longa tradição na produção de têxtil e de têxtil artesanal com motivos decorativos. Desde logo, e porque estamos a falar de uma comunidade marítima, aqui no passado havia uma relevante produção através das rendilheiras, as famosas rendas de bilro estão associadas às nossas comunidades da orla atlântica. E, porque falamos de gente ligada ao mar, a Póvoa ainda hoje é conhecida pelas suas famosas camisolas utilizadas pelos pescadores, as camisolas poveiras em lã, igualmente com tradicionais motivos decorativos policromados, apresentando várias cores. Sempre foi também, ao longo dos tempos, uma terra associada à produção do linho, que aqui era tecido, mas também bordado, não raras vezes com castiços motivos populares. E, por exemplo, ainda no início do século XX, em 1917, sabemos que em Terroso havia uma famosa produção de mantas, as mantas de Terroso. Em 1917, cerca de 70 teares, envolvia perto de 300 pessoas na produção destes têxteis. E por isso, não admira que em 1919, quando em Beiris vai emergir esta produção dos tapetes, de facto tenha aproveitado um saber fazer que aqui já existia há muito tempo. O aproveitar de uma mão de obra sensível e também disponível para adotar, através dos velhos teares, agora novos pontos. O nó de Beiris. Mas onde fica exatamente Beiris?
E chegamos a Beiriz, é uma freguesia do concelho da Póvoa de Varzim, fica a cerca de 5 quilómetros da sede do concelho, um concelho tão voltado para o mar, mas aqui estamos já bem no interior. Aliás, até aos inícios do século XIX, Beiriz pertencia ao vizinho mais interior, concelho de Barcelos. Mas é aqui, de facto, que em 1919 vai nascer esta fabulosa criação artística em torno dos tapetes, com características muito interessantes, até algo cosmopolitas, mas sobre isso já falaremos. Mas quais são, afinal, as características, os segredos da produção dos tapetes de Beiriz? Bom, desde logo, assenta na qualidade do desenho artístico que vai inspirar a produção dos tapetes. Assenta também na qualidade das matérias-primas, nomeadamente da lã. E depois o saber tradicional das artesãs locais e a grande componente de trabalho manual, artesanal. Reparem, os teares dos tapetes de Beiriz têm aqui uma grande ação manual. Não há aqui navetas nem lançadeiras, não. Eles estão acionados pelos braços e pelos pés. Mas há, obviamente, outras características e outros segredos. Bom, um deles, crucial, é, afinal, o ponto, o nó de Beiriz. Para isso, são utilizados os bichos. Estes pequenos pedaços de lã que depois as artesãs vão dar, então, o nó, que permite estas características de facto fabulosas de um tapete cujo desenho se pode ver de um lado e do outro, permite este aspecto fofo, macio, alto. Bom, mas há outras características inegáveis nos tapetes de Beiriz. Por exemplo, o seu tingimento, que lhe permite uma grande perenidade, a manutenção das cores. E é um tapete muito, muito resistente. E por isso, graças, de facto, à concentração dos nós que as artesãs aqui asseguram. Estamos a falar de cerca de 20 a 25 mil nós por metro quadrado, mas às vezes chegam aos 50 mil nós por metro quadrado. Ora, o que significa um trabalho de facto aqui intenso e de grande resistência, de grande concentração dos nós. Para produzir um metro quadrado são necessárias cerca de 22 horas, mas se estamos perante um daqueles casos em que os nós chegam aos 50 mil, bom, então aí pode envolver cerca de 50 horas para se obter um metro quadrado. De facto, uma produção incrível, uma enorme qualidade. Mas porquê é que em 1919 é aqui, em Beiriz, que surge esta produção? A origem da produção dos tapetes de Beiriz é indissociável da sua fundadora. Uma mulher fascinante, de grande sensibilidade artística, também muito irrequieta. Hilda de Almeida Brandão. Nasce na Bahia em 1892, mas aos 7 anos o pai vai trazê-la para Portugal, para Lisboa, coloca ao cuidado de uma tia, que se vai empenhar numa educação esmerada da sua sobrinha, nomeadamente em afamados colégios, onde Hilda vai demonstrando, desde logo, desde muito jovem, esta apetência para as artes e para a criatividade. Uma outra figura importante na infância de Hilda é o seu avô, o Comendador Brandão, um homem que passa grande parte do tempo entre Lisboa e o Brasil, mas que tinha uma casa, um solar aqui em Calves, um lugar da freguesia de Beiriz. Uma casa que servia para algum veraneio
nos podemos esquecer da importância que a póvoa tinha como destino para a elite na época de verão. Vinha-se a banhos à póvoa, vinha-se respirar os ares verdes do Minho. E o Comendador Brandão tinha, de facto, aqui uma casa para onde a pequena Hilda, e depois adolescente, se desloca muitas vezes. Ela gosta imenso desta localidade. Acabará por aqui casar em 1912 com um engenheiro, Carlos Miranda. Vão, no entanto, viver para o Porto, onde têm os primeiros filhos, incluindo uma filha, que morre pouco depois. É uma tragédia, é um enorme desgosto para o casal, que decide, talvez por isso, mudar exatamente aqui, para esta casa de Calvos. E é nessa altura que o espírito criativo, artístico de Hilda a leva, na sequência de um envolvimento na vida da povoação, a leva a perceber da enorme capacidade, sensibilidade das artesãs ali de Beiris que trabalhavam os têxteis. E por isso nasce no espírito de Hilda a ideia, que vai concretizar em pouco tempo, de iniciar uma produção de tapetes. Cria uns anexos ao solar, cria uma pequena oficina que arranca a elaboração em 1919, apenas com 6 artesãs. Mas o sucesso vai ser de tal forma que, alguns meses depois, eram já dezenas as mulheres que trabalhavam juntamente com Hilda naquilo que era e vai ser a fábrica de tapetes de Beiris. A grande aposta de Hilda é, desde o início, compatibilizar a experiência, o saber fazer das artesãs, socorrendo-se dos velhos métodos, dos velhos e rústicos teares. De início tinham apenas 80 centímetros de largura. Enfim, há testemunhos que nos falam da festa que foi quando pela primeira vez chegou um tear que permitia produzir tapetes com 2 metros de largura. Mas compatibilizar toda essa tradição agora com desenhos mais cuidados, novas cores. E aqui entra claramente essa vertente, essa característica criativa de Hilda Brandão. E claro, também uma grande aposta na qualidade da matéria-prima, nomeadamente da lã. A verdade é que, em pouco tempo, apesar de terem sido necessários muitos ensaios, muita experimentação, manhã cedo, Hilda levantava-se, falam-nos também os velhos depoimentos recolhidos. Bem cedo ela levantava-se e ia se encontrar com as artesãs para fazer essas experiências, mas foi preciso de facto muita insistência. Mas a verdade é que pouco tempo depois o sucesso se instala. Para isso também muito vai contribuir uma visão, enfim, moderna, verdadeiramente empresarial de Hilda e do seu marido, o engenheiro Carlos Miranda, que tem consciência da qualidade da sua produção e por isso investem também na sua presença em feiras, em certames, em concursos, onde não raras vezes vão obter destaque e prémios. Não nos podemos também esquecer que o surgimento da fábrica dos tapetes de Beiris ocorre num contexto económico, social, muito vantajoso. Portugal, como uma boa parte da Europa, estão a sair da Primeira Guerra Mundial e dessa terrível pandemia, gripe espanhola. A economia europeia está a rejuvenescer, tem uma grande dinâmica e por isso ela aproveita também, seguramente, esse contexto. Por outro lado, não nos podemos esquecer que, apesar de um país tradicionalista, nem por isso as
mudanças culturais, sociais que se estão então a desenvolver pela Europa também chegam a Portugal. Os loucos anos 20 que se refletem em novas correntes artísticas. E por isso, de algum modo, se quiserem, Hilda Brandão, com os seus tapetes de Beiriz, com a sua nova linguagem, com esta sensibilidade artística, de algum modo em parceira com outras inovações que temos então em Portugal. Caso da literatura, com Fernando Pessoa, ou na música, com Viana da Mota, na pintura, com Amadeu de Sousa Cardoso, ou até na filosofia, com Leonardo Coimbra. Em 1928, Hilda Brandão é a primeira mulher a receber a Ordem de Mérito Industrial. O demonstrava bem, apenas 9 anos depois da fundação da fábrica, do sucesso que ela tinha, da forma como se vinha afirmando do panorama nacional e internacional, com importantes aquisições vindas de França, da Bélgica, de Itália, do Brasil. Aliás, todo este protagonismo e a dinâmica de Hilda refletem-se alguns anos depois, em 1934, quando é também a primeira mulher a falar num congresso da então toda poderosa União Nacional. Faz uma intervenção exatamente sobre a indústria em Portugal. Mas Hilda, 30 anos depois da fundação da fábrica e de estar à frente dos destinos dos tapetes de Beiriz, acabará por falecer em 1949. Passa a ser um marido, Carlos Miranda, e depois os descendentes, a ficar à frente dos destinos da empresa, que, independentemente do prestígio, do impacto que tem enquanto projeto artístico a nível nacional e internacional, não menos importante é também um importante impacto que tem na própria economia local. Na fábrica de Beiriz chegam a trabalhar cerca de 200 de operários, na sua maior parte mulheres. Entretanto, para lá dos desenhos originais, baseados, enfim, nos aspectos tradicionais ou nos desenhos barrocos, inspirados, enfim, na estética de João V, também de alguns desenhos futuristas, vamos ver também assistir ao despertar do interesse por parte de alguns relevantes artistas portugueses que se vão socorrer de Beiriz para as suas produções, para as suas tapeçarias, caso de Guilherme Camarinha ou de Amândio Silva. Apesar do sucesso, dos prémios, do reconhecimento nacional e internacional, a verdade é que em 1975 a fábrica de tapetes de Beiriz encerrava. Vicissitudes dos tempos revolucionários, dirão alguns, mas a grande causa terá sido, nessa década de 70, uma profunda mudança do gosto, da concorrência, também muito em torno do valor monetário da produção dos tapetes face a esse produto que se vinha agora impondo também no gosto, como vos dizia, que era a alcatifa industrial. E, na altura, de facto, Beiriz não soube resistir. Sim, resistir, porque a qualidade do produto, afinal, justificaria o seu relançamento. E é isso mesmo que, na década seguinte, uma outra jovem, neste caso alemã, irá intuir. Heidi Heinemann, casada com um português, José da Conceição Ferreira. São eles que, a partir de meados da década de 80, vão então procurar relançar a atividade dos tapetes de Beiriz. São anos, 5, a recolher antigos tiares, o saber e a experiência das antigas operárias. E a verdade é que, de novo, em 1989, então apenas com 15 operárias, relançam a atividade. E de novo, tal como havia acontecido com Hilda, em pouco tempo, o sucesso
é garantido. Em 1998 eram já quase 60 os operários que se envolviam de novo na produção e no lançamento desta atividade manufatureira, do lançamento deste importante centro criativo de arte do nosso país. E regressamos ao Paço Episcopal do Porto, onde, além do fabuloso tapete da Sala do Trono, podemos também observar outras produções de Beiriz, noutras das salas do Palácio. Aliás, um roteiro em torno dos tapetes de Beiriz na cidade do Porto levar-nos-iam a outros espaços, por exemplo, aos fabulosos e compridos tapetes do Teatro Nacional de São João, ou então ao edifício dos Passos do Conselho, logo na entrada com o brasão, as armas da cidade, também produzidos em Beiriz. Aliás, e por falar em Passos do Conselho, existem vários no país que nos apresentam também produções de destaque de Beiriz, a começar, obviamente, pelo próprio edifício dos Passos do Conselho da Póvoa de Varzim. Mas já que estamos a sair do Porto, então podíamos também aconselhar contemplar destas produções também em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos ou no emblemático Palácio de Belém. De facto, ao longo destes 100 anos, Beiriz assumiu-se como uma referência da produção artística do nosso país, como um embaixador de Portugal. E exatamente por isso, a quando da vinda à cidade do Porto, em 2010, do Papa Bento XVI, foi-lhe oferecido este tapete com ponto, um nó de Beiriz. Mas esta é apenas uma das muitas obras de interesse que o Paço Episcopal nos apresenta. Há muitas outras. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.